eu tenho comentado com os meus amigos assim, a gente precisa voltar a fazer política. Quer dizer, na nossa época, fazer política não, não existia opção de não fazer política. Fazer política era nosso dia a dia, era comentários. A gente vivia assim, ainda que não política partidária, né? A política que nos sustentava. Hoje virou uma coisa estranha, assim, o país está estranho, assim, É muito estranho. estranho, muito estranho. Assim, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje, pode parecer brincadeira, mas eu tenho três filhos de idade diferente, 38, 36 e 19. São meninos antenados no mundo, os dois mais velhos têm editoras, escrevem, são completamente ligados à literatura, o mais novo está fazendo direito. Mas, assim, uma política partidária, eu não tô chamando a isso, mas uma política real, assim, que a gente fazia no dia a dia. Os meus dois mais velhos são muito ligados à política, mas até com uma certa agressividade, assim. Nós perdemos aquele jeito. Eles não são mineiros, eles são de Brasília. Mas a gente tinha um jeito bom de fazer política. A gente conseguia conversar. Eu não sei se nós erramos, e esse jeito nosso bom deu no que deu, está tudo muito estranho, mas eu acho que fazer política voltou a ser uma necessidade absoluta no país. Toda Absoluta. razão. Toda razão. Você sabe que em Poços tinha a Semana do Estudante? Eu tinha meus 14 anos lá, era palpiteiro, meu apelido era Lacerdinha ainda. E tinha o pessoal do Partidão, que era da maçonaria lá, a gente quebrava o pau. Quebrava o pau durante, durante as discussões lá, daí ia para um bar, eles tomavam cerveja, que eles eram mais velhos, eu tomava Guaraná. Quando veio em 64, rapaz, que eu era laceadinho, até um mês depois do golpe lá, começaram as delações. Então, aqueles amigos nossos lá, alguns foram presos, outros tiveram que fugir da cidade. Daí que você viu que começou uma degradação aí, que Deus me livre, rapaz, Deus me livre. É muito ruim isso. Eu acho que nós sofremos eu comento isso muito nos meus grupos, assim. Embora a gente possa ter divergência, a política era uma coisa salutar, né? Se você fazia política. Quer dizer, eu, como sou mineiro, eu faço política quase como uma obrigação. Assim. É o meu dia a dia, eu faço política o tempo inteiro. Tal, você faz política. Eu lembro dos refrões das campanhas para prefeito de Patos de quando eu tinha 10 anos de idade. Olha só. Entendeu? Então, assim, hoje a política passou a ser uma coisa um pouco negativa. A gente tem que mudar isso, Pacífico. Eu acho assim, a educação ela passa muito por essas, eu digo assim, uma certa sofrência. Hoje, eu estava ontem fazendo uma festa de confraternização no escritório, cantando música caipira, eu gosto de cantar, então eu sei que você é músico. Eu sou cantador, sofredor. E a gente canta música caipira. Há uma sofrência naquele que existe na música caipira, que existia também na política. Eu me lembro da gente gozar os outros, fazer brincadeira. O Brasil precisa voltar a ser leve. Assim. Voltar isso. O Lula tem essa grande vantagem, no meu ponto de vista. O Lula é um cara de centro-esquerda, centro-direita, um cara de centro, um cara legal pra caralho e tal. Eu adoro ele. Mas ele tem essa grande coisa, assim. Ele sabe unir as pessoas, ele tem um jeito interessante. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo meu, que é o Ciro Nogueira, eu sou advogado do Ciro, e eu brinco que o Ciro tinha 9 inquéritos, eu ganhei os 9. Devia ter ganhado 8, deixado 1, para ele ficar com mais juízo, entendeu? E eu falo assim, Ciro, eu gosto dele, acho um grande político. Por que você não se aproxima do Lula? Ele falou comigo, Cacai, o Lula me chamava para conversar, eu não posso ir lá, porque se ele encostar a mão em mim e falar no meu ouvido, eu volto para ele, entendeu? Então, assim, aí precisa fazer política, é o que falta no país. Assim. O Lula sabe fazer isso, como ninguém talvez, do meu ponto de vista. Claro. Mas o preconceito que tem sobre ele é uma coisa irracional, né? O Cacai está fora do campo político, é um preconceito pessoal. É o preconceito que o país sempre teve, né? Assim, se você for imaginar, boa parte do país não engoliu um cara que sai, passando fome na boleia de um caminhão
e que assim, o discurso dele, eu me lembro muito bem, assim, foi muito engraçado, porque a gente estava conversando um pouco antes, e ele falou: se eu ganhar, eu vou fazer a diplomação lá no Piantela e tal. E eu não vou. Eu moro em Brasília. Se eu for à festa de diplomação, essas coisas, eu estou morto, não faço mais nada na vida. Mas no dia da diplomação, ele me ligou, falou: tá lembrado? Eu não estava, mas fui, claro, presidente da República, fui lá. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou: o discurso mais bonito que eu já vi. Ele disse: eu nunca tive um curso superior e essa era a crítica que me faziam. E hoje eu tenho o meu primeiro diploma de presidente da República. Isso, para aquela classe mais elitizada do Brasil, é muito forte, entendeu? Por mais que ele tenha se aproximado e tal, não sei, eu acho que nós voltamos, essa história do Bolsonaro voltou o Brasil, Nassif, anos atrás, anos atrás. Voltou todo aquele rancor, voltou todo aquele ranço. Não é normal. Eu deixei de conviver com muita gente, por opção. Acho que é um direito meu. Estou com 67 anos de idade, eu já não preciso mais conviver com algumas pessoas ao longo da vida. Mas é muito, muito impressionante como é que essas pessoas não suportam que o Lula chegou ao poder, que o Lula representa um espaço assim, significativo na história do Brasil. Assim, eu não sou petista, eu gosto muito do Lula, ajudei nos pequenos momentos que pude ajudar. Acho que ele tem uma história incrível de vida e acho que assim, as pessoas não suportam ele por ele ser o que é. É isso. Não tem outro motivo aí, ué. Tem. Não dá para. Um ponto relevante que você colocou, você não sabe se o Lula é centro-esquerda ou centro-direita. A definição dele, o compromisso dele é com a pobreza, é com a falta de estudos, é com a e é real. Efetivamente, é muito real. E é real, é impressionante, assim. Se você for olhar, assim, se você pegar um professor e tal, vai ver o discurso dele, pode achar simplista. Não. É o discurso mais, no meu ponto de vista, completo academicamente. Assim. Às vezes, eu escrevo muito artigos e tal, e eu vou procurar as coisas do Lula e sempre eu me remeto às coisas mais diretas. Eu falo assim, eu quero que alguém tome café da manhã, almoça e jante. Caralho, porra. Desculpa a expressão, mas... Você entendeu? Assim, não existe você senta com um professor, a gente que tem a oportunidade de conversar com pessoas do mundo inteiro, você senta com um professor na França, em Geneva, onde em Lisboa, onde que seja, os caras rodeiam muito, mas esse é o fim de quem pensa um mundo que é um mundo que pode ser melhor, entendeu? Assim, nós estamos no final do ano, nós estamos acabando o ano. Nós temos uma vida extremamente confortável e tal. Assim, o discurso dele continua sendo o discurso que interessa. Quer dizer, não adianta muito você... claro, você tem toda a questão acadêmica, você tem toda a questão que o mundo está mais complicado, o juro foi para lá, o juro foi para cá, e o dólar está assim assado, mas o discurso do Lula é um discurso impressionante. Você sabe que um pouco... Aliás, foi no dia que teve o derrame lá da dona Marise. Eu participei de um evento com ele, eu fiz uma palestra antes, ele fez depois. Joguei um monte de provocaçãozinha lá para... Mas o discurso dele, isso foi antes de haver toda essa maluquice aí de prisão e tudo, ele conseguiu sintetizar todos os pontos relevantes de um projeto de desenvolvimento. A inovação, a produção, mas com objetividade. Eu até comentei com um cara do lado, eu falei, nossa, que nem a gente falava do Muhammad Ali. Para parar ele, só a bala mesmo. E pararam com a bala jurídica mesmo aí para poder parar.